Olá, meu nome é Francisco Alexandrino, sou professor do curso de Pedagogia aqui do Centro Universitário Joaquim Nabuco, Uninabuco, Recife. Hoje eu estou trazendo para vocês 6 livros que estão na minha memória afetiva e cognitiva. O intuito desse trabalho é fomentar a leitura, fazer com que a gente consiga pensar os modos de ler a vida, as sabedorias construídas a partir dos livros e também trocar saberes, né? Você pode, a partir dos seus comentários, a partir dos seus likes, evidenciar e estimular os seus colegas, os seus familiares e a si próprio nesse hábito maravilhoso que é desbravar os caminhos do conhecimento a partir dos escritos, a partir dos livros. O primeiro livro, como eu sou professor especialista em ensino de arte e religiões, é Abordagem Triangular no Ensino e Culturas Visuais. Esse livro, ele é um livro instrumental, é um livro interessantíssimo para todo e qualquer professor do curso de pedagogia, professora também, e ele trabalha com a instrumentalização do pensamento do arte educador. O que acontece? Nós estamos agora na BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, ela traz novos pressupostos e também trabalha com a ideia de que em alguns espaços não será possível, em alguns níveis de ensino, não será mais possível trabalhar arte com tanta intensidade, como é o caso do ensino médio. Então é interessante que a gente fortaleça o ensino de arte com qualidade nesse período do chamado ensino fundamental. Então lá no ensino fundamental, tanto dos anos iniciais quanto dos finais, dá aquela caprichada e a gente tem uma instrumentalização maravilhosa a partir desse livro que é basicamente criado pela Ana May Barbosa, organizado pela Ana May Barbosa e pela Fernanda Pereira da Cunha. São 27 textos maravilhosos que falam sobre como se trabalhar arte na escola. A gente sabe que a arte, ela é precarizada em muitos espaços da educação pública e privada. E eu acho que agora é hora de mudar essa realidade. O outro livro, ele fala sobre uma história de uma menina. Esse livro não é um livro instrumental, é um livro de ficção. Só que essa menina tem que se vestir de menino para conseguir desbravar os caminhos do conhecimento dentro de uma sociedade, que é a Sociedade dos Meninos Gênios. Esse livro, ele tem um recorte interessantíssimo, porque ele trabalha com a questão de gênero. Então, é uma garota que tem um destaque, um talento, um brilhantismo, e ela não pode desenvolver esse brilhantismo nos espaços de educação formal porque ela é uma garota. Nós sabemos que existe uma restrição muito grande com a relação a gênero e profissão, inclusive diferenças salariais entre homens e mulheres. Então, esse livro, Sociedade dos Meninos Gênios, ele serve tremendamente para a gente discutir essa questão do sexismo, da misoginia e da produção do conhecimento, tanto nos meios da educação formal, quanto informal, quanto no mercado de trabalho. Sociedade dos Meninos Gênios, do Levi A.C. Rosen. Vale a pena. É um livro fininho e você vai conseguir ler ele muito rápido, eu garanto. Falando em pessoas com inteligência acima da média, eu vou trazer um outro livro instrumental que é de outro campo da especialização que me faz estar trabalhando dentro dessa área, que são as altas habilidades de superdotação. Então, eu estou trazendo essa aqui que é considerado um dos melhores livros sobre altas habilidades de superdotação que nós temos hoje no mercado. Ganhou o prêmio Jabuti. É o livro Altas Habilidades de Superdotação, Inteligência e Criatividade. Ele foi organizado pela Angela Virgolin e pela Elizabeth Castellon Conkiewicz. Esse livro, ele traz uma quantidade enorme de estudos relacionados às altas habilidades de superdotação, que é um público da educação especial pouco conhecido ainda, muito mitificado, onde se trabalha com crianças, jovens, adolescentes e adultos com habilidade acima da média, com inteligência fora do padrão que é considerado normal. Então vale muito a pena todo educador, toda educadora, pais, responsáveis, organizadores, inclusive de comunidades, de sociedades comuns, trabalharem com esse livro, porque ele vai fazer com que você instrumentalize seu olhar para perceber pessoas que têm habilidade acima da média, pessoas que se destacam por meio do conhecimento, certo? E como fazer com que elas sejam potencializadas e validadas dentro dos espaços, evitando assim a chamada invisibilização, ok? Outro livro interessantíssimo é do africano Achille Mbembe. Esse Crítica da Razão Negra, ele faz uma poética a partir da crítica da razão de Immanuel Kant, ou Kant. Ele é um filósofo, historiador e trabalha no campo da política. E ele aborda a questão negra a partir da coisificação que o Ocidente fez das pessoas negras e de como a sociedade
sociedade ainda mantém o preconceito velado ou explícito por meio de um imaginário que vem ainda do período colonial. Ele trabalha com a perspectiva pós-colonial, ou seja, toda aquela ideia do patriarcado, do machismo, do excesso de fundamentalismo religioso, entre outros aspectos, são desconstruídos a partir desse pensamento e desse pensador. Vale muito a pena ler. Eu tenho essa edição aqui, que ela parece ter as folhas pretas, mas ela é branquinha, não vai dar problema, não vai dar canseira na sua vista, você vai conseguir tranquilamente ler. Outro livro maravilhoso é do amigo do Stephen Hawking, do falecido Stephen Hawking, que é o Leonard Mlodinow. Esse livro de primatas a astronautas, a jornada do homem em busca de conhecimento, ele fala sobre a trajetória dos seres humanos na construção da sabedoria humana, na construção das tecnologias. É um livro que faz com que a gente perceba que não existe o boom criativo sem um antes. Tudo que nós temos, a câmera que está me filmando, o laptop, o tablet, o smartphone que você está assistindo, esse momento que a gente está descontraído, que a gente está falando aqui, tudo vem a partir de uma outra criação. Então, conhecer o conhecimento, conhecer a sabedoria, de onde vem tudo, é interessantíssimo a partir desse processo, interessantíssimo, numa linguagem extremamente acessível que o Leonard Mlodinow trabalha, ok? Vale muito a pena, de primatas a astronautas. Por fim, um livro mais polêmico. A gente está vendo aí a Copa da Rússia e toda essa questão do interdito, a questão sexual e aí vai. Nós sabemos que a religião, ela é um dos elementos maiores de fortalecimento desses interditos, dessas proibições, só que muitas dessas proibições para uma cultura não são proibições para outra. Então, vale a pena dar uma olhadinha nesse livro do Augustin, o nome dele, do Dag Unstein, Sexo e Religião. Nesse livro, você vai ter uma série de peculiaridades sobre como você trabalha a questão sexual e a questão religiosa dentro das diversas culturas. Uma dica, é interessante sempre analisar a cultura a partir dos pressupostos dessa cultura. Se a gente analisa a partir dos nossos, a gente provavelmente vai estar sempre depreciando. Então, você vai ver casamento de meninas com sapos, você vai ver homens que casam com montanhas e até a proibição dentro do cristianismo de casamento entre pessoas de etnias diferentes. Então, até pouco tempo atrás, quando Barack Obama nasceu, por exemplo, um homem negro não podia casar com uma mulher branca. Era pecado e crime em muitos condados dos Estados Unidos. Uma mulher negra não podia casar com um homem branco. Era chamado interracial, né? Um sexo interracial. Isso não era possível. Então, percebam, existem várias peculiaridades e a gente pode analisar de maneira respeitosa, percebendo todo esse panorama e ampliando o nosso conhecimento sobre variadas culturas. Eu agradeço profundamente pela sua atenção, espero você em mais outros momentos e vamos ler. A partir do momento que a gente consegue ler, a gente consegue gerar novas sinapses cerebrais, o cérebro da gente fica mais turbinado e a gente pode construir com muito mais base as nossas opiniões e o nosso protagonismo social. Até mais!